Bom dia a todos primeiramente, né? Eu tô com um contrato futuro do dólar e do mini índice, do FTSE 1 Aqui são os pontos do nosso projeto Quant Trade com dados, né? Então aqui eu tenho o fechamento anterior. Aqui o gatilho de venda. Então o preço ficando abaixo dos 5.331, ele gera volatilidade para queda. E nós temos o alvo aqui no 5.321. A compra ela se dá no rompimento do 5.347, então o preço acima disso vai gerar volatilidade para alta. E o nosso alvo é no 5.356,01. Tanto na queda quanto na alta, esses alvos são os alvos da nossa operação. E o preço chegando nessas regiões ou até passando delas, é recomendado procurar por saídas da operação, né? Que o mercado já atingiu o nosso alvo, enfim. E para proteger seus ganhos, né? Esses pontos de volatilidade, eles são analisados através da nossa análise quant. Então, através dos movimentos de preço, nós identificamos esses pontos de volatilidade através de padrões de movimento de preço. Então, esses são os principais pontos de volatilidade que nós conseguimos identificar através da análise quant. Então, o nosso trade ele é um trade com dados, justamente por conta disso. Então, antes de iniciar o pregão, nós já temos o nosso operacional já pré-definido, seja na compra, seja na venda, né? Então, para o dia de hoje no Dolfut, esses são os pontos de volatilidade. E nós temos uma projeção aqui na região do 5.309 também, né? Essa região do 5.310 e do 5.317 são regiões de spread de juros, né? Então, aqui o mercado em queda, né? São nossos alvos de spread para ele pagar. E na alta, no 5.360 e no 5.368 também são alvos de spread no diferencial de juros dos contratos em relação aos seus vencimentos, né? Então esse spread em relação ao vencimento. Já no Infut, nós temos o gatilho de venda na região dos 157.610 e o gatilho de compra nos 158.583. Então o preço rompendo essa região é o nosso ponto de entrada, seja na compra, seja na venda. Enfim, hoje eu estou esperando o mercado um pouco mais amarrado, né? E vai ser uma zona de briga nessas regiões aqui para ser rompida, né? Então é isso, vamos ver como que o mercado vai se comportar e no final do dia eu passo aqui para vocês o andamento desse mercado, enfim, o que nós fizemos no nosso operacional. Bom, o mercado abriu. O que está acontecendo hoje aqui? Mostrar para vocês, né? Ele, por enquanto, está dentro desse range, né? Entre o gatilho, eu chamo de range essa região aqui, ó. Entre o gatilho de venda e o gatilho de compra, né? Então, nessa região aqui, a gente não opera. Em algumas exceções a gente opera, né? E por que não operamos nessa região? Porque é uma região que fica sem vol, né? A gatilho não foi acionado, enfim, fica zigue-zagueando, fica sem volatilidade, fica sem direcional. Então aqui a gente não opera, a não ser que forme um padrão de candle, mercado caindo, enfim, ele vai fazendo fundo dentro dessa região e aí sim, pelo rompimento a gente entra na operação. Mas aqui agora tem nada a se fazer, tanto no Infut quanto no Dolfut, né?
E o mercado por enquanto sem nenhuma vol, uma alta de 0,09 no Infut e uma queda de 0,07 no Dolfut, né? E seguimos observando esse mercado, né? Vamos ver o que ele vai fazer no decorrer do dia. Bom, em relação ao dólar, ele tem um suporte aqui nessa região próximo ao gatilho de venda, né, que é a média de 50. Então, ficar de olho nessa região, principalmente no teste da venda, né? E com os falsos rompimentos, né? Então, aqui ele tem essa região que serve como um suporte, média de 50, enfim, vamos ver como ele vai se comportar chegando nessa região. Tem uma resistência aqui na média de 200 também, antes de acionar o gatilho de compra. Então tem a média de 200 nessa região. E está testando o fechamento anterior, né? Por enquanto não conseguiu fechar acima desse fechamento anterior. E o Infut acima do fechamento anterior, testando a média de 9 agora. Enfim, abaixo da média de 50 e da média de 9. Então vamos ver o que ele vai fazer nessas regiões aqui. E o gatilho para ser acionado, né? Nós temos como uma resistência essa média de 50 próximo ao nosso alvo aqui da compra. Hoje o nosso alvo ele está curto, então nós estamos esperando uma volatilidade menor. Inclusive em relação à notícia, né, não tem muita notícia em relação ao Brasil, né, uma notícia de impacto hoje. Então o mercado está meio devagar em relação a essas questões de notícia, né? Então de notícia não tem uma notícia muito relevante aqui. Enfim, o mercado vai ser influenciado mais pelo que está acontecendo lá fora, né? E seguimos esperando um ponto de entrada. Por enquanto nada a se fazer. E olha que interessante, eu abri uma operação aqui na ponta vendedora ao perder esse fechamento, né? Teve um aumento de volume. Big Player começou a vender, eu entrei junto e já saí quando chegou aqui próximo da região do gatilho, né? Porque normalmente o que acontece? Eu até tinha falado no início da transmissão com o teste o falso rompimento, né? Então ele veio testar a venda. Então no teste da venda aqui eu já saí da operação porque a venda não foi acionada, né? Ele fechou um pouco acima e aí ele veio testar a venda e o que ele faz agora, né? Ele está abortando essa venda, né? Então se eu tivesse entrado me antecipando, por isso que você não deve se antecipar, eu já estaria sofrendo um stop, né? Então o gatilho não foi acionado, ele faz essa barra, porém não acionou o gatilho, né? Ficou um pouco acima e aí no teste eu não entrei no teste, né? Entraria se ele tivesse rompido o gatilho, né? Mas como não rompeu, ele veio testar, enfim, e tá ficando acima do gatilho de venda, né? Então ele está fazendo um teste na venda e agora está entrando compra nessa região aqui.